Bom dia, galerinha. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia, frente C do Colégio Einstein. Hoje iremos falar sobre biotecnologia. Gente, a biotecnologia, ela é uma área de estudo, né, que ela se baseia justamente no desenvolvimento de seres que são modificados em laboratório. E tudo isso com o intuito realmente de promover um aprimoramento de técnicas em vários setores da sociedade, seja na indústria, seja na saúde, seja no meio ambiente. Então, a biotecnologia, né, é essa área aí interdisciplinar que ela visa a utilização de organismos vivos, suas células, suas moléculas, tudo isso para poder resolver problemas e obter produtos nos mais diferentes campos da sociedade. E a biotecnologia, gente, ela está presente no nosso dia a dia, seja na fabricação de um pão, na produção de um medicamento, ou em um melhoramento genético é, dos nossos alimentos. Acredita-se, né, que os povos da antiguidade, sobretudo os que viveram lá entre o ano de 1800 a.C., eles já utilizavam micro-organismos na preparação de bebida, de alimento, né, na preparação, por exemplo, de pães, vinhos. Então, primeiramente, iremos falar sobre o melhoramento genético. O que é o melhoramento genético? O melhoramento genético consiste em selecionar e aprimorar as qualidades das espécies, tendo em vista sua utilização pelos seres humanos. A biotecnologia tem sido empregada na produção de bens e serviços por meio do uso de organismos vivos ou partes deles. Então, gente, o próprio melhoramento genético, ele visa justamente utilizar, né, organismos vivos, ou partes deles, para poder produzir um bem ou um serviço. Diversas atividades que vêm sendo realizadas pelos seres humanos há milhares de anos, como a produção de alimentos fermentados, como pão, vinho, iogurte, cerveja, são exemplos do emprego da biotecnologia, mas foi só a partir da descoberta da estrutura do DNA pelo Watson e Crick em 1953 e da tecnologia do DNA recombinante na década de 70 que a biotecnologia moderna tem sido empregada para designar o uso da informação genética obtida diretamente do DNA. Então, gente, esse melhoramento genético, ele é quem vai aprimorar a qualidade das espécies que têm um maior interesse econômico para a sociedade. Por exemplo, o agricultor, né, antes ele selecionava o quê? Os grãos de melhores aparências, né, para poder plantar. Ou então, por exemplo, um pecuarista, ele escolheu o melhor gado, né, o melhor boi, para poder desenvolver, né, para fazer com que esse boi procriasse, né, porque essa vaca procriasse. Já com o desenvolvimento, gente, da genética, com o avanço da agricultura, da agropecuária de forma geral, a gente consegue selecionar e melhorar essas características dos animais e das plantas. Agora, qual é o maior problema, gente, do melhoramento genético? É porque essas técnicas de melhoramento genético, elas podem acarretar no que a gente chama de diminuição da variabilidade genética. É aquela história, gente, de que você vai lá no supermercado comprar aquelas mangas rosas, é tudo igual. É tudo igual. Não adianta você estar perdendo tempo escolhendo, gente. É tudo igual. Todas passaram por um melhoramento genético. E essa diminuição, gente, da variabilidade genética pode levar a uma sobrevivência em caso de alguma modificação ambiental. Então, se tiver uma praga naquela lavoura, aquela praga vai matar todas as minhas mangas rosas. Por quê? Porque é tudo igual. Tudo igual. A gente vai ajudar em evolução que, devido a essa maior variabilidade genética, isso me leva a ter uma maior
potência, né? Ou seja, esses seres que têm uma maior variabilidade genética, eles tendem a ter, né, devido a sofrer uma maior seleção natural, eles tendem a ter, a criar, né, eles tendem a evoluir. Então, gente, esse melhoramento genético ele está presente no nosso dia a dia, seja numa fruta, numa hortaliça, no nosso pão do dia a dia. Então, gente, com o avanço aí da engenharia genética, né, e da própria biotecnologia, essas práticas de melhoramento genético, elas realmente avançaram de uma forma mais significativa. Os próprios cientistas, eles passaram a interferir de forma direta no DNA das plantas. Definir, por exemplo, quais as características que eles mais desejam em uma planta e que essas características que eles mais desejam naquela planta sejam realmente passadas para a sua descendência. Então, em vez de utilizar um método arcaico, né, de melhoramento genético, ele realmente, esse método arcaico era realmente os cruzamentos, ele realizavam-se cruzamentos, esperavam o desenvolvimento da planta para saber quais características foram passadas ou não. Aqui, no melhoramento genético mais atual, gente, a gente já consegue isolar o DNA antes da planta nascer. Então, hoje a gente consegue realmente selecionar qual parte da planta a gente quer antes mesmo que ela nasça. Assistam aqui agora um vídeo onde ele aborda a importância do melhoramento genético.
Dando continuidade no conteúdo, vamos falar agora da tecnologia do DNA recombinante, né, gente? O que se trata, né? A clonagem molecular é uma técnica da engenharia genética conhecida também por DNA recombinante, também chamada de clonagem gênica ou manipulação gênica. A gente vai o quê, gente? Manipular o DNA. Essa tecnologia permite pegar um pedaço do DNA e combiná-lo com outro, produzindo muitas cópias de diferentes combinações genéticas. Então, aqui, gente, a gente pega, quando a gente pegasse uma molécula de DNA, ou parte do DNA, derivada de duas ou mais fontes, e realmente introduzi-la em outro, né? E é um processo, mais ou menos, de transferência de DNA de um organismo para o outro. E isso visando produzir algum benefício para a nossa sociedade. Então, a tecnologia, ela busca realmente, a tecnologia de DNA recombinante, ela busca aí alterar essa constituição genética das células, isolando trechos de DNA e inserindo esses trechos de DNA em um outro organismo. E é claro, para que esse processo ocorra, galera, é necessário de algumas enzimas, são chamadas enzimas de restrição. E elas são capazes, né, essas enzimas são capazes de fragmentar, de quebrar o DNA, quando ela entra em contato com alguma sequência específica de base nitrogenada. Pessoal, como é que isso ocorre? Primeiro, gente, primeiramente, né, o primeiro passo é caracterizar o gene que a gente tem maior interesse. Depois que a gente pega aquele gene que a gente tem mais interesse naquele organismo, a gente vai iniciar o isolamento do DNA desse organismo que contém esse gene que a gente quer. Então, a gente vai primeiro isolar o DNA do organismo que contém o gene, que é o chamado organismo doador, né, que vai doar esse gene. A gente isolar o DNA, depois que a gente isola, a gente tem que iniciar o processo de extração, tem que extrair o DNA, né, onde vai utilizar uma enzima de restrição, a gente pega a enzima de restrição, essa enzima de restrição, ela vai isolar o fragmento de DNA e vai clivar, clivar é cortar. É mais ou menos assim, ó. Deixa eu pegar aqui a setinha de desenho. Ó, escrevi aqui. Primeiro, você vai isolar, ó, tá aqui o DNA do doador, correto? Que é o DNA do organismo doador. A gente vai isolar o DNA desse organismo doador e vamos pegar o gene que a gente quer daquele DNA do organismo doador. Depois, a gente vai utilizar uma enzima de restrição para poder justamente isolar o fragmento. Então, a gente vai isolar o fragmento e isolar o fragmento de DNA que a gente quer, isolar o fragmento de DNA que a gente quer, em um processo que a gente chama de extração, extração do DNA, onde a gente vai utilizar realmente uma enzima de restrição que vai isolar o meu fragmento de DNA e então clivar. Depois a gente vai clivar esse trecho, esse fragmento de DNA. Depois disso, esses fragmentos que foram clivados, eles vão ser ligados. Tá? Vou anotar aqui, eles vão ser ligados. Eles vão ser ligados. Eles vão ser ligados a uma outra molécula de DNA. Eles vão ser ligados a uma outra molécula de DNA. Lembra, ó, eu pegar o DNA de um organismo e inserir em outro. Então, peguei o DNA que foi clivado e estou inserindo aí em um outro DNA, em outra molécula de DNA. Essa molécula, gente, eu vou chamar ela de vetor. Vou chamar ela de vetor de clonagem. Vou chamar ela de vetor de clonagem. Eu chamo ela de vetor
de clonagem, tá? E ela, gente, quem vai estar portando os fragmentos desse DNA que foi clivado. Então, dessa forma, a gente vai ocorrer o quê? A formação de uma molécula que a gente chama de DNA recombinante, uma molécula que tem o DNA recombinante. DNA recombinante. Depois, gente, que eu obtenho a minha molécula de DNA, ela vai ser capaz de codificar uma proteína de interesse. Então, para que ela codifique realmente uma proteína de interesse, é necessário que o vetor ele possa, né, se perpetuar realmente até que ocorra a produção dessa proteína de interesse que eu quero. Só que, galera, eu tenho que pegar esse meu DNA recombinante para ele poder produzir a proteína que eu quero, a minha proteína de interesse, porque eu tive que selecionar um gene que produz uma proteína do meu interesse. Então, para eu produzir minha proteína do meu interesse através do DNA recombinante, esse DNA recombinante, ele realmente tem que ser inserido, digamos assim, em uma célula hospedeira. Eu vou ter que inserir ele em uma célula hospedeira. Então, tem que inserir esse meu DNA recombinante em uma célula hospedeira, para justamente essas células hospedeiras poderem criar, né, produzir minha proteína de interesse. Então, gente, basicamente, né, resumindo, dessa maneira que ocorre aí o processamento do DNA recombinante. E a gente utiliza, gente, esse DNA recombinante em várias coisas do nosso dia a dia, por exemplo, na produção de substâncias úteis como a insulina para o combate à diabetes, o hormônio de crescimento, vacinas, enzimas industriais. Então, tem muitas drogas também que estão sendo testadas, gente, a partir dessa tecnologia. Drogas que são voltadas para o tratamento da AIDS, do câncer. Também no estudo de mecanismos de replicação e expressão gênica, ou seja, até mesmo para fazer o nosso mapeamento gênico, né? Onde a gente consegue determinar genes que são responsáveis aí por vários distúrbios no nosso corpo, no nosso organismo. Utilizar também ó, no setor da agropecuária para a formação dos transgênicos, né? Então, utiliza aí DNA recombinante no desenvolvimento de plantas que vão apresentar características diferentes, características especiais. Criar plantas, por exemplo, plantas que tenham resistência para uma determinada praga, para um determinado vírus. É muito utilizado aí também no diagnóstico de doenças genéticas e infecciosas. É utilizado aí na terapia gênica, é utilizado também, gente, até mesmo no processo de produção do etanol, tratamento de esgoto, tratamento de detritos. Então, olha a importância aí da aplicação, né, da tecnologia do DNA recombinante. Assista um vídeo onde ele fala um pouco sobre essa tecnologia do DNA recombinante.
Então, galera, dando continuidade, vamos falar um pouquinho da clonagem de DNA. A clonagem de DNA é uma técnica de biologia molecular para fazer muitas cópias idênticas de um pedaço de DNA, tal como um gene. No experimento típico de clonagem, um gene A é inserido num pedaço circular de DNA chamado de plasmídio, né? Então, a clonagem é uma técnica justamente na qual a gente pega inúmeros indivíduos geneticamente idênticos e eles são formados a partir de um mesmo organismo. É como se você pegasse o organismo, copiasse e colasse, né? É, e como é que acontece? Essa clonagem, né? Ela realmente ela é feita. Eu pego um DNA humano, semelhante à recombinação gênica, né? Eu pego o DNA humano, o DNA feio da Lapa. Você pega o DNA humano, você cliva o DNA humano, né? Você vai cortar esse DNA humano, você vai clivar o DNA humano com enzima de restrição. Aí depois você pega o DNA de um plasmídio, geralmente o DNA de um plasmídio é o DNA de uma bactéria, né? São fragmentos circulares de DNA que tem na bactéria. Eu pego o plasmídio e eu corto esse meu plasmídio também com a ajuda de uma enzima de restrição. Então, eu cortei o meu plasmídio. Aí, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu pego o fragmento que foi cortado aqui do DNA humano, cortei meu fragmento de DNA, e vou colocar no meu plasmídio. Então, eu pego o meu fragmento de DNA e coloco no meu plasmídio. E ele é colocado no plasmídio por meio de uma enzima chamada de ligase. Então, a ligase vem e cola o meu DNA humano e cola nenhum plasmídio, que é um DNA da bactéria. Beleza? Depois disso, o DNA que foi recombinante produzido é colocado na bactéria para ser multiplicado. Eu pego o meu plasmídio, né, o meu plasmídio que estava com o DNA humano, recoloco ele dentro da bactéria, então eu coloco ele novamente dentro da bactéria e coloco essa bactéria para se multiplicar. Eu coloco essa bactéria para se multiplicar. À medida que ele se multiplica, gente, o fragmento do DNA inserido também vai ser multiplicado, também vai ser copiado. Então, a bactéria vai acabar se multiplicando, gerando várias bactériazinhas com o fragmento de DNA também semelhante ao DNA que foi inserido na bactéria mamãe. Beleza? Então, gente, essa é o que a gente chama de clonagem de DNA. Então, é justamente criar inúmeras cópias de um mesmo gene, beleza? E lembrando que esse vetor geralmente inserido é uma bactéria, onde esse DNA que foi inserido, ele passa a ser replicado. Gente, existe algumas clonagens que são clonagens terapêuticas, tá? Utilizando aí, por exemplo, a criação de células-tronco embrionárias. Essas células, elas são muito importantes, até mesmo para o estudo de doenças neurodegenerativas, ou para tentar regenerar tecidos que foram danificados por alguma doença, por algum acidente, tá? Assistam agora um vídeo que fala da técnica de clonagem do DNA.
E humanos, galera, é possível realmente clonar humanos? A gente sabe que eticamente não, né? Até onde a ciência pode chegar ao ponto de se limitar a realizar realmente a clonagem de humanos por questões éticas. Já pensou, gente? Poder clonar humanos e começar a ter uma indústria que venda órgãos de indivíduos clonados? Então, por isso que eticamente necessitou-se realmente limitar realmente a clonagem apenas para planta. Ser humano não pode fazer cruzamento e nem de animais não podem ser também clonados. Não pode. Então, galera, essa clonagem de DNA, né? Como vocês viram, foi um processo utilizado lá na clonagem da ovelha Dolly. A clonagem de DNA ela consiste na criação de inúmeras cópias de um mesmo gene. Nesse processo, um fragmento de DNA de um organismo doador é transferido para um vetor, que pode ser, por exemplo, um vírus, um cromossomo artificial de uma bactéria ou um fungo. E, geralmente, esse vetor ele é inserido em uma célula bacteriana, onde ele vai passar a ser replicado. Olha aqui, ó, há um corte do plasmídio com enzima de restrição, há um corte do DNA a ser clonado com a mesma enzima de restrição. Cortou, eu vou unir o plasmídio com o DNA a ser clonado. Depois, né, quem insere realmente esse plasmídio aqui é um bacteriófago, né, pode ser um vírus, que vai inserir esse DNA do
que vai ser clonado dentro do bacteriófago. Vou introduzir, né, esse DNA dentro da célula hospedeira. Quem introduz, como falei para vocês, geralmente é um bacteriófago. E essa bactéria hospedeira, que vai possuir o DNA recombinante, ela vai se multiplicar. Então, há essa multiplicação dos plasmídios recombinantes e divisão da bactéria. Assista esse vídeo aqui que mostra um pouquinho, se não me engano, sobre a clonagem terapêutica. Pois é, gente, essa questão aí da terapia gênica, vocês viram no vídeo, né, é justamente baseada aí na introdução de genes sadios com o uso de técnica de DNA recombinante. A terapia gênica, gente, é um procedimento que introduz genes funcionais no interior das células com o objetivo de tratar doenças. Terapia gênica utiliza técnicas de DNA recombinante para substituir ou manipular genes com problemas. Então, gente, essa terapia gênica, ela utiliza essa tecnologia de DNA recombinante para poder alterar o genoma da pessoa que precisa ser curada, de forma que ela repara qualquer deficiência que há nesse gene ou acabar inibindo a expressão de genes que vão ser genes ruins, né, que vão acabar transmitindo alguma doença para aquela pessoa, ou quem sabe corrigir algum problema também. Então, esse gene, esse tipo de terapia gênica, ela pode substituir um gene doente por um gene normal, ou então eliminar um gene que não está funcionando normalmente. E o que acontece? Ele introduz uma cópia do gene normal, acrescentando um gene que esteja, por exemplo, faltando. Então, gente, é uma forma, né? A terapia gênica é o tratamento de doenças por meio de transferência de material genético. De maneira geral, consiste na inserção de genes funcionais em células com genes defeituosos, que são genes causadores de doenças. Observem aí, ó, como é que acontece a aplicação da terapia gênica. Os pesquisadores usam vírus para infectar os pacientes com genes saudáveis.
os cientistas escolhem um vírus para carregar para dentro do corpo do gene terapêutico. No laboratório, o material genético do vírus é alterado para torná-lo inofensivo, é claro. É um vírus que não vai causar doença. O gene saudável, chamado terapêutico, é inserido na estrutura do vírus. Então, o vírus meio que ele possui esse gene terapêutico, o DNA que vai servir para a terapia gênica. E o vírus com o gene terapêutico pode ser injetado diretamente no paciente no lugar do tratamento, como, por exemplo, nos olhos. Aí eu coloco o vírus com DNA saudável, DNA ótimo, perfeito, para que ele possa ser injetado em um indivíduo esteja, por exemplo, doente. Aí, eu normalmente falando, as células do paciente são retiradas, um vírus é modificado em laboratório para receber outro DNA, o material genético, a informação desejada, ela é introduzida no vírus, o vírus se mistura às células do paciente, as células se reproduzem a partir do DNA trazido pelos vírus, as células modificadas são inseridas no corpo do paciente e no organismo as células produzem a proteína ou hormônio que é desejado. Gente, essa terapia gênica, ela é excelente para o tratamento de inúmeras doenças, como vocês viram no vídeo, linfomas, leucemias.
Então, galera, vocês perceberam aí a questão da terapia gênica, né? E a importância dessa terapia gênica no combate a alguns tipos de cânceres. Agora vamos falar um pouquinho aí do DNA fingerprints, impressão digital de DNA. Esse DNA fingerprint, gente, é um teste, né, usado para identificar e avaliar o DNA que está presente nas células de uma pessoa. É o chamado impressão digital, impressão genética. Até porque é muito provável que duas pessoas, né, é improvável, né, que duas pessoas tenham a mesma informação do DNA. Ou seja, é improvável, né, que duas pessoas tenham a mesma impressão digital. Esse teste, gente, é muito utilizado até mesmo para determinar se existe relação familiar entre duas pessoas, ou serve para identificar as pessoas que realizaram algum homicídio, né, que estão envolvidas em algum crime, ou para identificar organismos que possam causar doenças. Que é justamente o que acontece agora, né, no PCR, que é o teste do COVID, que é o mais preciso, onde a gente identifica realmente aquele organismo que pode ser causador de uma determinada doença. A metodologia mais simplificada utilizada nesse contexto é a corrida de amostra de DNA em eletroforese capilar, além do uso para identificação de paternidade, uso de reconhecimento da impressão digital genética, também é amplamente usado na ciência forense para justamente desvendar crimes. É só abordando aí, ó. Tá em inglês o vídeo. Vou traduzindo com vocês. Tá o DNA, fingerprint. Foi ele realmente que aplicou essa técnica, o Alec Dreff, em 1985. É utilizado muito ó, em cenas criminais, até porque duas pessoas não possuem a mesma impressão digital. Olha aí, a probabilidade de duas pessoas apresentarem DNA diferente é 99%. Existe uma probabilidade de 0,1% de pessoas apresentarem a mesma impressão digital. É muito baixa, né, gente? Você consegue observar, gente, também, ó, por células da pele, saliva. Aí são as bandas, né, que são formadas de repetições de DNA. Quanto mais essas bandas são semelhantes, são iguais, mais o DNA ele é semelhante ao do seu familiar. Pessoas que possuem, gente, que são da mesma família, é claro que possuem praticamente bandas semelhantes de DNA. É o PCR, que eu falei para vocês, é a técnica realmente que vai identificar o DNA daquele organismo, causador de alguma doença, por exemplo, ou o seu DNA. Você coloca ele em um gel de eletroforese, que um gel de agarose, esse gel de agarose é um gel que vai realmente fazer a formação dessas bandas. Olhem as bandas que são formadas. Tá aí as bandas, ó. Ó, pessoa 1, 2, 3 e 4, você vai ver quais são as bandas que mais se assemelham ao sangue que está em questão. E resolve mistérios, né? Até porque você pode tirar, como eu falei, você pode tirar de um sangue, de uma saliva, de um pelo, da impressão digital. Você pode aí ó, identificar quais são os suspeitos através de uma amostra de sangue presente no local do crime. Quais que tem mais bandas semelhantes ao sangue em questão? Olha isso aqui, ó, que é igualzinho, né, ó. Uma banda, duas, duas, uma, duas, uma. Ó, o suspeito 3 é o que mais se encaixa aqui no sangue. Você viu para identificar soldados que morreram em guerra, identificar aí, ó, soldados que não tinham identificação, né?
morreram em guerra, sabia para poder identificar de quem ele era parente. Olha aí, mostrando, né, as bandas que tem mais familiaridade. Da mesma forma, você pode encontrar também na impressão digital. Beleza, galera? Galera, por hoje é só a aula de hoje. Próxima aula a gente vai falar sobre organismos transgênicos. A gente vai falar aí sobre a terapia utilizando células troncos, sobre o diagnóstico pré-natal. Boa semana de aula para todos e até amanhã.